E aqui hoje trouxe a palavra de Deus. Hoje, uma pregação inédita. Lucas, capítulo 7, versículo 36. É nova, né? A pecadora que ungiu os pés de Jesus, mas eu não ungi, não. Eu não falei que a pregação vai ser inédita, é porque vai ser. O Senhor quer falar conosco nessa manhã, Ele vai falar de forma muito especial a todo aquele que crê. Amém, igreja? Amém. Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus. Vamos pedir para o Senhor abençoe o momento dessa palavra, em nome de Jesus. Então, Senhor, fala conosco, que não seja o homem que está ministrando, mas que seja o Senhor que está falando aos nossos corações, Senhor. Que o Senhor deseja nos ensinar nesta manhã, Senhor, para que a gente possa estar no centro da Tua vontade. É o que eu te peço em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Graças a Deus. Amém? Glórias a Deus. Bom, hoje é conquistando o impossível pela fé. E a gente sempre ensina a conquistar alguma coisa. Né? E hoje nós vamos aprender a conquistar as oportunidades. Preste bastante atenção. Quantas vezes aqui já passou pela sua cabeça assim: puxa vida, eu só precisava de uma chance, eu só precisava de uma oportunidade para eu ser diferente, para eu agir diferente, para ser uma outra pessoa. Quantos aqui já pensaram assim? Eu só preciso de uma chance. Aí a pessoa olha para trás, né? Ela vê ali os seus fracassos, e aí ela vive se lamentando. Ah, se eu tivesse tido uma chance de fazer diferente, eu teria feito. Mas Deus hoje Ele te convida para você deixar de olhar para trás e passar a olhar para o futuro que Ele quer para você. Amém, pessoal? E olhando, né, para os exemplos da Bíblia, a gente vê muitas pessoas que tiveram grandes oportunidades. Pessoas que tiveram ali oportunidades diante dos seus olhos, elas aproveitaram. Como, por exemplo, aquele casal que se casou e eles tiveram uma grande oportunidade, a oportunidade de Jesus estar ali no casamento deles. Olha a oportunidade que eles tiveram ali. No momento em que faltou, né, o vinho, Jesus estava lá, o milagre estava lá em forma de convidado. Olha a oportunidade, eles agarraram a oportunidade. Jesus está aqui, então vamos pedir para Ele, vamos... E a gente vê muitas pessoas que tiveram grandes oportunidades de estar na hora certa, no lugar certo, ali com Jesus, ouvindo uma pregação, de repente recebeu uma cura, estava lá no lugar certo. Pessoas tiveram grandes oportunidades e aproveitaram. Muitas pessoas tiveram grandes oportunidades, né? E aproveitaram. E é sobre oportunidades que Deus vai falar. Então, nessa manhã, nós vamos hoje aprender aí 3 lições sobre chances e oportunidades. Amém, pessoal? Só que eu quero falar de uma pessoa que a vida não lhe deu uma chance para ela ser diferente. Como assim? Vamos ler aqui essa passagem. Preste bastante atenção. E convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa da
casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhes os pés, e os ungia com unguento. Dá uma paradinha aí. Eu falei para vocês, né, que eu ia falar 3 lições sobre oportunidades. E a primeira lição, ela fica clara na vida dessa mulher, e é a seguinte: se a vida não te der oportunidades, vai criar. Crie as oportunidades. Porque essa mulher, ela não teve oportunidade. A vida não entregou para essa mulher uma oportunidade. Ela estava na casa, Jesus estava na casa dela? Jesus estava diante dela? Jesus estava ali no caminho dela? A vida deu alguma oportunidade para essa mulher? Não, nenhuma. Então o que essa mulher fez? Criou oportunidade. Diferente das pessoas, né, que tiveram a chance de cruzar com Jesus ali no caminho, algumas pessoas, elas não ficam esperando a vida dar a oportunidade para ela. Ela vai e cria. Essa mulher fez isso. Ela provavelmente ouviu falar onde Jesus estava, e quando ela ficou sabendo, ela criou a sua oportunidade. Ela fez o que ela tinha que fazer. Jesus não estava na casa dela. Jesus não estava sentado na mesa dela. Então, ela criou uma oportunidade. Ela foi atrás de Jesus. Ela foi atrás do que ela tinha que fazer. E algumas pessoas são assim. Quando a gente acompanha aqui os milagres que eu gosto muito de falar na Bíblia, como no caso dessa mulher, como no caso da mulher hemorrágica. A mulher hemorrágica, a vida deu alguma oportunidade para ela? Não, ela não estava deitada e aí de repente alguém foi lá, buscou Jesus e trouxe Jesus, né? E aí, olha, ou Jesus por acaso estava ali por acaso, olha, um milagre. Não. Ela ouviu falar de Jesus, ela falou o quê? Eu vou atrás do que eu preciso. Eu vou fazer o que precisa ser feito. Ela fez. Ela foi, ela tocou, ela furou a multidão, tocou em Jesus, porque ela sabia no seu coração que aquilo ia salvar a vida dela. E ela fez o que ela podia e o que ela não podia, o possível e o impossível, o fácil e o difícil. Ela fez o que precisava ser feito para conseguir aquilo que ela queria. Não foi diferente de Bartimeu. Jesus, ele chega em Bartimeu e fala: eu vou te curar? É essa a história? Não. Teve outras assim, que a oportunidade estava ali diante da pessoa, mas não foi o caso de Bartimeu. Quando ele ouve que Jesus está passando por lá, ele fala: bom, Jesus não está aqui, Jesus está lá, mas ele está perto. Eu vou fazer ele me ouvir. Ele correu atrás da oportunidade dele. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Um homem ali limitado, mas decidido. Um homem ali parado, talvez esperando por muito tempo a oportunidade que não vinha, até o dia que ele cria a sua oportunidade. Ele grita até ele ser ouvido, até Jesus olhar para ele. Foi o que ele fez. Ele criou, né? Não é diferente de Zaqueu. Zaqueu podia ver Jesus? Não.
Jesus não estava diante dele. Ele não poderia ver Jesus, Jesus nem poderia ver. Mas uma atitude, quando ele vai lá subir na árvore, se colocar, para que ele veja Jesus e Jesus o veja, ele criou a sua oportunidade. Nós precisamos aprender isso na nossa vida. Primeiramente na nossa vida espiritual. A gente precisa aprender a fazer acontecer. Você quer estar bem na fé? Meu amado, não espere a oportunidade. O dia que eu tiver com vontade de orar, eu oro. O dia que eu tiver com vontade de orar, vai ser a oportunidade que eu preciso para orar, para estar bem. Não espere isso acontecer. Faça acontecer. Eu costumo falar, ore sem vontade até que você tenha vontade. Você está fazendo, criando a vontade. Você entende? Mas eu não quero deixar de estar no celular, vendo rede social ou assistir a minha série na TV para ler a Bíblia. O dia que eu tiver vontade, eu faço. Você está esperando uma oportunidade aí, uma oportunidade. Na igreja você lê a Bíblia porque é uma oportunidade. Mas e na sua casa? Você está esperando a oportunidade acontecer para você ler a Bíblia. Jura que você não vai criar essa oportunidade agora, tomando uma decisão de reunir, fazer, falar, evangelizar? Quando tiver uma oportunidade de evangelizar aquele familiar. E assim você tem orado constantemente pelo seu familiar e ele nunca muda. Porque você ora por ele, mas você não lança sementes. Porque você está esperando uma oportunidade. Qual oportunidade? Que ele fale para você, me fala de Jesus. Eu estou precisando ouvir. Já aconteceu. Já algumas pessoas, a vida é tão destruída que fala isso, olha para a gente e fala, pelo amor de Deus, me mostra o caminho, qual Deus você serve. Mas normalmente não é assim que acontece. As pessoas nem querem saber da fé, elas estão com a vida destruída, elas nem sabem que existe um caminho. Se você que é da fé não falar de Jesus, não mostrar Jesus, não evangelizar e ficar esperando a oportunidade, você vai ver sua família morrer indo para o inferno por falta de oportunidade de falar de Jesus para a sua família. Você compreende? Você tem que fazer. No meu serviço eu não tenho oportunidade de vencer. Crie. Se esforce ao ponto que você seja visto como um tesouro. E as pessoas olham e falam, você é importante. E você recebe o seu valor. Esforce-se. Tudo é um esforço. Você tem que se esforçar, você tem que criar. Aonde não tem a oportunidade, você cria. Você cria. Essa mulher, algo que me chamou muita atenção foi essa questão de Jesus não estava na casa dela, Jesus não estava sentado na mesa dela. Não foi fácil para ela chegar e falar, Jesus me perdoa. Jesus não estava nem falando com ela. Ela criou a oportunidade. Ela fez o que ela precisava fazer. Foi o que ela fez. Ela criou uma oportunidade. Por outro lado, a vida estava dando
oportunidade para quem? Para Simão. Porque Jesus estava na casa dele, na mesa dele. E aí a gente lê aqui a atitude de Simão. Ao ver isto, a atitude da mulher, né? O fariseu que convidara Jesus consigo mesmo falava: se este fora profeta, bem saberia quem é esta mulher que lhe tocou, porque é uma pecadora. Olha só, aquela mulher aos pés de Jesus, quebrantada, no lugar mais abençoado do mundo que ela poderia estar, que é os pés de Jesus. Os pés de Jesus é o lugar de perdão dos pecados, é o lugar de descanso, é o lugar onde a aflição é retirada, onde existe calmaria. Os pés de Jesus ali era o melhor lugar que aquela mulher poderia estar. Mas enquanto aquela mulher estava no melhor lugar que ela poderia estar, Simão estava preocupado demais com a vida dele. Com a vida de quem? Ela. E com a vida de quem? De Jesus. Ah, se esse homem soubesse quem ela era pecadora. E como são as coisas, né? Eu vejo que a segunda lição sobre oportunidades é essa daqui, ó. Desperdiçar as boas oportunidades é dar oportunidade ao fracasso. É bem isso. Dar chance ao fracasso. Quando você desperdiça as boas oportunidades. E por que eu falo as boas oportunidades? Existem oportunidades que são ruins? Sim. Sim, todos os dias. O diabo nos faz convites, ele nos dá a oportunidade de pecar, de nos enganar, da gente se iludir, de falhar. O diabo todos os dias ele também nos apresenta oportunidades que nos levam para o inferno. Mas é importante a gente entender, primeiramente, antes de tudo, saber entender o que é uma boa oportunidade e o que é um laço do diabo. Entendendo o que é uma boa oportunidade, você não aproveitar essa oportunidade, sendo uma oportunidade que a vida te deu ou que você precisa buscar, mas você não fazendo o que tem que fazer, não aproveitando essa oportunidade, você está dando chance para o fracasso. É simples assim. Jesus estava na casa de Simão, diferente da mulher que não estava, né? Jesus não estava na casa dela. Ela cria a oportunidade, e Simão, que teve a chance de ter Jesus ali na casa dele, diante dele, na mesa dele, não saiu justificado daquela conversa. É como quando a pessoa vem ao culto e ela não se permite ser tocada pela palavra de Deus. Acontece igual aconteceu Simão. Jesus estava lá, a maior oportunidade da vida. Jesus estava lá, mas ele estava tão preocupado em julgar o outro, que ele não julgou a si mesmo, para perceber que ele precisava de perdão tanto quanto aquela mulher. E o problema é, às vezes, a gente não percebe. Quantas pessoas elas não percebem as coisas? Elas não percebem as oportunidades passando diante delas, ou as oportunidades que elas podem correr atrás para obter. Todas as manhãs,
você tem a oportunidade de ser diferente, de fazer diferente de ontem. Oportunidade é chance. Todas as manhãs você tem a chance de fazer diferente. Você tem a chance de ser a sua melhor versão. Poxa, ontem eu falhei, hoje eu não vou. A partir de hoje eu não vou falhar. Ontem eu olhei com maus olhos. Poxa, essa palavra está falando no meu coração. A partir de hoje eu vou mudar a minha visão. Você não pode deixar com que as oportunidades passem diante de você. Cada pregação é uma oportunidade de você mudar o seu pensamento, as suas atitudes, os seus sentimentos. Cada pregação, ela vem para te desafiar a mudar. É uma chance, é uma oportunidade. Mas quantas vezes a pessoa ela vem para a igreja, ouve tudo que ela ouve, aquilo que ela precisa ouvir, e ela sai e não acontece absolutamente nada. Como aconteceu com Simão. Enquanto a mulher não tinha oportunidade, criou. Simão tinha a oportunidade e não aproveitou. Então, olha só que opostos, né? Uma sem nenhuma oportunidade aproveitou. E aquele a qual Jesus estava ali não aproveitou. Jesus fala que ele veio para salvar os que eram dele, mas eles o quê? Os rejeitaram. Que coisa. Era ali um fariseu, um homem conhecedor das leis, mas o seu coração estava sujo, longe, e ele não conseguiu enxergar aquele encontro com Jesus como uma oportunidade de mudança. Ele não enxergou. Não enxergou. Quantas pessoas elas não enxergam as oportunidades que Jesus coloca assim diante dela, para ela mostrar que ela pode ser diferente. As oportunidades que Jesus coloca diante dela para ela fazer a diferença, e ela deixa passar, deixa passar, deixa passar. Enquanto ela, a pecadora, saiu de lá, perdoada, ele achava, Simão achava que não tinha do que ser perdoado. E aí o Senhor Jesus vem trazer essa lição aqui, ó, lá no 40. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: dize-a, mestre. Olha só. Dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo nenhum dos 2 com o que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? E respondeu Simão: suponho que seja aquele a quem mais perdoou. E respondeu Jesus: julgaste? Bem. E voltando-se a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Naquela época era costume, né? Como os homens andavam muito com aquelas sandálias, né? Então acabava que os pés, quando chegava na casa da pessoa, estava tudo cheio de pó. Então era costume da época, uma forma de purificação, né? Oferecer ali água, lavar os pés,
da pessoa que chegou, né, na sua casa. Agora veja só, Simão, por que ele convidou Jesus se não era para tratá-lo bem? Porque lá no início fala que Jesus foi na casa de Simão porque ele foi convidado. Ele foi convidado por Simão para estar lá. Por que ele convidou Jesus se ele não seria capaz de fazer nem o mínimo? Porém, aquela mulher, ela fez além do que Jesus esperava. Olha que interessante, Jesus foi surpreendido por aquela mulher. Porque aquela mulher fez mais do que Jesus esperava. E Simão? Simão fez menos do que Jesus esperava. Então, enquanto aquela mulher surpreendeu Jesus, Simão fez o quê? Decepcionou Jesus. Aí eu te pergunto, qual tem sido a sua realidade hoje? As suas atitudes surpreendem Jesus ou decepcionam? Qual que tem sido a sua realidade? Porque nós estamos falando de uma mulher pecadora. Ela era pecadora. Mas o seu coração arrependido colocou ela numa posição muito acima da pessoa que achou que não tinha do que se arrepender. Que chamava Jesus do quê? Mestre. Mas ele não permitiu que em seu coração Jesus fosse seu mestre. Era mestre de palavra. Com a boca todo mundo via ali um homem conhecedor da palavra, chamando Jesus de mestre. Olha como ele era visualmente superior àquela mulher pecadora, ali aos pés, de joelho, aos pés de Jesus. Olha como o visual engana. Jesus, ele olha além das aparências, ele sabe exatamente o que tem dentro de nós. Você pode enganar os outros e até tentar se enganar a si mesmo, mas a Jesus você não. E aí ele continua aqui falando, né? Lá no 45. Não me deste ósculo, né? O beijo, né? Que era o costume deles, né? De cumprimento. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo, unge os meus pés. Por isso te digo, perdoado lhe são os seus muitos pecados. É poucos? Não. Muitos, talvez mais pecados do que aquele homem. Mas todos eles estariam ali perdoados, seus muitos pecados, porque ela muito amou. Porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E ele disse isso, né? Mostrando para ele, você não tem muito. Porque aquele homem deveria se sentir, muito santo, né? Muito superior àquela mulher que era conhecida como uma pecadora. Ela era conhecida. Você vê que ela entrou na casa e todos sabiam que ela era uma pecadora. Então, pensa se essa mulher não era ali uma prostituta, né? Conhecida. O seu pecado, ele era o quê? Conhecido pelos demais. Né? Então, o Senhor Jesus vai ali e lhe perdoa. E aí ele fala para a mulher: perdoados estão os seus pecados. E vira para o Simão e diz: perdoados estão os seus poucos pecados.
Está escrito isso aí? Não. Não. Ué. Mas quem perdoa muito pecado não poderia perdoar pouco pecado? Poderia. Desde que ele estivesse o quê? Arrependido. Mas os muitos pecados dela foi justificado pelo arrependimento dela, e os poucos pecados dele continuariam ali, impedindo ele de ser melhor, de ser salvo, de ser a pessoa que Jesus esperava que ele fosse. Por isso aceitou o convite dele de estar lá. Jesus nem aceitaria o convite dele de estar lá se não fosse para ele pregar e dar a ele a chance de salvação. Jesus deu a chance, mas ele jogou a chance no lixo. E aí os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: também quero meus pecados perdoados. Não é isso? Está escrito aí? Tem que dizer deu bem? Então eles disseram: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Além dos seus pecados perdoados, agora você está salva. E ele com um pouquinho de pecado não estava salvo. Que coisa, não? Para você ver como são as coisas, sabe? O coração, ele fala mais do que palavras. Com ele lá chamando mestre. Ele provavelmente não queria ser perdoado, porque se ele quisesse, ele teria sido. Se ele tivesse se arrependido, Jesus também teria dado para ele o quê? A salva. Todos quantos estavam ali naquela reunião, naquela mesa, tiveram a oportunidade de serem justificados. Mas eu acho que ele convidou o Senhor Jesus só por curiosidade. Porque ele convida Jesus, não trata Jesus bem, não segue as tradições, os costumes da época, então não está tratando Jesus bem. Chegava a ser um insulto você não cumprimentar a pessoa da forma correta na sua casa. Então ele convida Jesus, não trata bem, perde a oportunidade da sua vida. Perdeu ali, ó. Por que ele convidou Jesus? Mera curiosidade. Não foi ele não traçou um plano. Eu vou convidar Jesus, vou chamar ele para minha casa, vou ouvir o que ele tem a falar, vou abrir o meu coração, quem sabe ele não pode mudar a minha vida. Não existia esse plano. A gente precisa aprender a traçar planos na nossa vida. O terceiro item tem a ver com isso. Diz assim, ó, terceira lição sobre oportunidades e chances. Se você não define o que quer, você não consegue ter dedicação necessária para alcançar. Se você não define o que você quer, você não consegue ter a dedicação necessária para alcançar. O que aquela mulher pecadora queria? Qual era a meta dela? Ter paz. Pensa que aquela mulher, ela não tinha paz. O pecado era um prazer momentâneo. E ele não é capaz de entregar a paz que permanece. Aquela mulher precisava sentir uma paz que talvez há anos ela não sabia nem o que era. Mas ela compreendeu a necessidade dela. Então ela criou um plano.
melhor que eu tenho, é o mais caro. Ou ela juntou tudo que ela tinha, comprou balsa, alguma coisa fez. Houve um plano por trás dessa história, minha amada. Eu vou pegar tudo, eu vou derramar tudo. Eu ouvi dizer que Jesus vai estar lá na casa daquele fariseu. Ai, o que eles vão pensar quando entrar? Será que eu vou ser apedrejada? Porque ela poder tudo. Não era lei? Ela ser apedrejada? Ela poderia pensar nos contras. É o que as pessoas sempre fazem. Pensam só nas dificuldades, nos empecilhos. Elas não olham para o foco, para o objetivo. Mas aquela mulher olhou. Ela criou um plano, ela traçou um plano. Ela ia chegar, como ela ia chegar em Jesus, humildemente. Ela ia fazer o que fosse preciso. Imagina o pensamento daquela mulher. E se Jesus, me der um chute? Se ele rir? Era a primeira experiência dela ali com Jesus. Ela não sabia o que ela poderia encontrar. Ela ouviu falar de um Jesus amoroso. E isso a motivou a estar naquele lugar. Mas ela não sabia o que ela poderia encontrar. Mas ela se dedicou, se esforçou, porque o objetivo dela era ter paz. Esse era o objetivo dela. Você tem que olhar para a sua vida e você precisa identificar o que eu quero. Eu quero meus filhos no caminho do Senhor, eu quero ter condições financeiras para sair. O que eu quero? E criar uma meta. Uma meta. O que eu tenho que fazer para os meus filhos estar na terra, qual o apoio que eu tenho que dar, ou financeiramente falando, o que eu vou ter que economizar para eu conseguir conquistar isso daí, o que eu vou ter que abrir mão ou me esforçar mais em que aqui para conseguir isso aqui. Eu preciso criar um plano, porque somente sabendo aonde eu tenho que chegar é que eu vou conseguir chegar. Aquela mulher estava cansada da vida dela, então ela criou um plano. Eu vou ter que ter coragem. Eu quero paz, esse é o meu objetivo. Então eu tenho que ter coragem para fazer o que tem que ser feito. Eu vou derramar tudo que eu tenho nos pés de Jesus. Eu vou chorar. Eu vou me arrepender, não quero mais essa vida. Ela criou ali a meta, como que eu tenho que fazer para entrar. Eu vou ali humildemente. Ela criou e fez. E a gente precisa entender aonde a gente quer chegar, para a gente poder se dedicar e saber qual é o caminho para chegar. Não adianta só você ter um sonho. Ah, eu tenho um sonho de comprar um carro. Ponto. Se isso for palavras, vai ser palavras até o dia da sua morte. Como que eu tenho que fazer? O que eu tenho que economizar? O que eu tenho que organizar? Criar uma estratégia, uma meta ali. Envolver as pessoas, minha família, que também vai aproveitar daquilo. Envolver gente, o que a gente pode fazer assim, assim. Criar. Na sua vida espiritual, você tem que criar o caminho. Bom, eu já me falto no sul. Mas às vezes eu durmo no sul. Então, tem algo negativo aí. Eu preciso deixar de dormir para eu poder aproveitar. Ó, eu ouço a palavra, mas eu não pratico a palavra. Então não, vou ter que mudar a minha estratégia. Vou ter que começar a praticar tudo que me for em si. O culto não tem que só ser algo que eu ouvi e acabei de ouvir, acabou. Não, ele tem que ter um impacto fora da igreja. Eu tenho que praticar para eu conseguir chegar onde eu quero.
Mas eu tenho que saber aonde eu quero chegar, senão eu não. Amém? Você consegue entender isso? Então, eu sempre penso na mulher cananeia, acho que ela diz exemplo em todo culto, porque para mim, tipo, essa mulher, sabe, a mulher que estava com a filha endemoniada, e por mim eu falo dela todo culto. E quando ela chega ali em Jesus, ela criou a oportunidade que não existe. Criou a oportunidade que não existia. Eu olho para ela, eu penso, ela tinha uma meta. A filha dela era o quê? Endemoniada. Qual era a meta? Libertar a filha. Se era libertar a filha, então eu farei o que for preciso. Ela ali, ela tinha uma meta. A filha dela precisava ser liberta. Qualquer empecilho no meio do caminho, até o Senhor Jesus chamando ela de cachorro, de cão, né? Não ia impedi-la. Qualquer coisa no meio do caminho não impedia, porque ela criou uma estratégia. Eu vou até Jesus. Se ele curou tantos endemoniados, porque a fama de Jesus mudava. Se teve a história de um endemoniado, de outro endemoniado. Você pensa que a fofoca ela corre mais do que qualquer coisa, né? Imagina naquela época. Imagina ali, por exemplo, um endemoniado Gerazeno lá. Como assim? Aquele homem era conhecido por toda a região, pela cidade e fora da cidade. Quem era aquele homem que saía perseguindo todo mundo? Que queria matar quem estava nu, corria pelado atrás de todo mundo. Aquele homem se tornou um pastor sentado, conversando, falando perfeitamente. Quis ser um discípulo de Jesus. Aí Jesus falou, não, você vai pregar aqui na sua cidade. Mas ele se colocou para acompanhar Jesus. E por outro lado, o jovem rico chega em Jesus. O jovem rico, ele foi o cara mais burro, porque ele não teve a oportunidade. Ele foi criar a oportunidade. Ele foi falar com Jesus. Ele estava ali criando a sua oportunidade. E o que ele faz? Olha, que ele mesmo criou. Então, se existe uma coisa mais burra do que você deixar a oportunidade que a vida te dá passar, é quando você tem que criar a oportunidade e você deixar ela passar. Eu já vi pessoas que vêm, começa aqui um trabalho de libertação, elas estão criando a oportunidade de transformação da vida delas. Elas começam e aí elas sozinhas, elas mesmas se auto-sabotam. Elas sabotam a si mesmas. O jovem rico, ele sabotou a oportunidade que ele mesmo criou. Ele foi falar com Jesus, ele se colocou ali. E ele se sabotou. Então, meu amado, na vida é assim. A gente precisa aprender com essa prostituta essa lição, e é muito importante. Porque ela entrou lá como uma prostituta, mas ela saiu de lá como uma mulher justificada, uma mulher com dignidade. Talvez ela entrou ali se rastejando por baixo aqui, para não chamar a atenção. A Bíblia fala que ela entrou por trás. Mas ela saiu salva. E ainda que aqueles homens continuassem olhando para a vida dela e falando, é uma prostituta, tudo bem, não importa mais, porque não seria mais verdade. E as novas atitudes dela iam mostrar para eles o que ela seria. As suas novas atitudes iam mudar a sua
fama, sem que ela precisasse se impor. Os olhos que a condenavam quando ela chegou ali como uma prostituta, não podia mais condenar. Quando ela saiu de lá, decidida a ser uma mulher digna. Amada, decida. Não importava o que os outros iam pensar. Ela decidiu ter dignidade, ela decidiu ser diferente, ela decidiu fazer a diferença, ela decidiu ser transformada. Deixe o Senhor Jesus concluir a obra que Ele quer fazer na sua vida. Mais do que esse culto, não é uma oportunidade para você sair daqui transformado, para você mudar os seus pensamentos, se dedicar mais, aprender a correr atrás dos seus objetivos, das suas metas. Isso é uma oportunidade. Cada palavra é uma oportunidade. Oportunidade de você sair daqui e passar a orar todo dia, passar a ler a Bíblia, passar a buscar, a vencer a sua falta de tempo. Porque quando as pessoas chegam em mim, elas falam assim, mas eu não leio a Bíblia porque, nossa, eu estou corrido, não tenho tempo. Mas nesse mesmo dia em que ela não teve tempo para ler a Bíblia, ela teve tempo para comer, para trabalhar, para dormir, para conversar, para tanta coisa. Então, não é falta de tempo, é falta de prioridade. Porque até enquanto você come, você consegue ler uma palavra, se alimentar, crescer, se manter bem na fé. Lembra que todas as pessoas que saíram da fé, elas não saíram da noite para o dia. Elas não dormiram com a fé lá no auge e acordaram falando nada, não foi nada. Não foi isso. Não foi assim, da noite para o dia. Foi aqui, ó, no coração já não se levava mais a sério, já não mais se aproveitava as oportunidades de ouvir a palavra, de ser diferente, já não mais cumpria o que a Bíblia fala, já não mais dava atenção às pregações, não tinha impacto mais, até que ela só saiu da igreja, mas ela já estava fora estando dentro da igreja. Você consegue compreender? Se você fala assim, pastora, eu quero ser como aquela mulher, eu quero ser como esses exemplos aqui colocados, eu quero fazer o que for preciso. Fazer o que for preciso. Ah, é difícil ter um bom testemunho. Não, não é. É que você não está fazendo o que é preciso. Porque se você for olhar a dificuldade, a gente já pregou aqui que difícil é tudo na vida. Tudo na vida é difícil, né? A gente tem que escolher o nosso difícil. Então, escolha o seu difícil. Né? E aí a gente chega à conclusão de que estar na fé não é difícil. Quando a gente pensa a dificuldade que a gente vivia lá fora. Então o que falta da gente é esforço. A gente tem que pedir essa força para Deus e decidir o nosso coração ser como essa mulher. Quem motivou ela? Eu não vejo ninguém falando para ela, vai lá. Porque existem pessoas que foram motivadas. Existem pessoas, por exemplo, que foram levadas, como aquele homem paralítico que foi levado pelos seus amigos. Quem criou a oportunidade para aquele homem foi quem? Os seus amigos, porque ele era incapacitado, impedido de andar. Então ele deve ali ter pedido, e os seus amigos ali, olha só a importância dos amigos, ajudaram ele a ter a oportunidade. Mas eu olho para essa mulher sozinha lá, e eu não vejo mais ninguém lá no apoio àquela mulher, pegando na mãozinha dela e falando, vamos lá, pedir perdão para Jesus. Isso significa que mesmo sem motivação, você precisa fazer o que tem que ser feito. O dia que alguém te motivar, o dia que na escola o seu professor te motivar, no seu serviço o seu patrão te motivar,
na igreja o pastor te motivar, na sua casa o seu pai, a sua mulher, o seu marido te motivar, esse dia vai ser lindo. Mas o dia em que você não for motivado, você tem que fazer as coisas só porque você precisa fazer o que tem que ser